pessoal, tudo bem? Então, hoje o nosso tema é ginástica de academia, mas nós vamos começar a aula relembrando alguns conceitos e complementando da última aula, que são as atividades aeróbias e anaeróbias, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, as atividades aeróbias e anaeróbias, elas vão se diferenciar no combustível utilizado. Para você fazer uma contração nas atividades aeróbias, você vai utilizar o oxigênio como combustível. Então, são atividades mais simples, com menor intensidade, feitas por mais tempo. Por exemplo, uma caminhada, uma corrida de rua, você vai fazer aquele mesmo movimento por bastante tempo, tá? Então, o oxigênio é a fonte de energia. Nas atividades anaeróbias, o combustível é o glicogênio, que é a forma como a glicose é armazenada dentro da célula, tá? Então, aqui a gente observa que a gente tem movimentos com nível de contração muscular mais intenso, são atividades mais complexas, que exigem bastante velocidade ou explosões de força, tá? Então, musculação, 100 metros rasos, levantamento de peso, são alguns exemplos de atividades anaeróbias, tá? Então, lembrando, atividades aeróbias, o oxigênio é o combustível, anaeróbias é o glicogênio muscular, tá? Então, atividades de menor duração. Lembrando, não sei se eu falei isso, atividades anaeróbias são mais complexas, mais intensas e de menor duração. O que é ATP? ATP é uma molécula que armazena a energia na célula para que ela seja utilizada no momento que precisar de alguma reação, tá? Então, ATP armazena energia. Vamos diferenciar agora atividade física de exercício físico. Atividade física é qualquer coisa que você faça com o seu corpo que vai gerar um movimento e gasto energético. Por exemplo, eu vou pegar essa garrafinha que está aqui na minha mesa e vou devolver. Isso é uma atividade física. Aqui teve movimento e teve gasto energético. Se eu pegasse essa mesma garrafinha e fizesse algum exercício com ela, por exemplo, aqui, ó, fizesse exercício para o tríceps, deixa eu virar aqui, não vai dormir. Fizesse exercício para o tríceps aqui com ela, tríceps francês. Isso aqui já é um exercício, porque eu estou sistematizando uma atividade física, estou sistematizando um gasto calórico no movimento, beleza? Vamos falar sobre agora ginástica de academia. Então, nós temos as aulas coletivas, temos também a musculação em academias, né? Que são as atividades mais populares. Então, nós temos nas aulas coletivas as atividades que são aeróbias e anaeróbias também. As aeróbias, a gente tem o jump, o cango jump, step, spin, zumba, né? Que são atividades com intensidade média leve a moderada e com maior duração. Atividades anaeróbias, a gente tem a ginástica localizada, o gap, que você vai pegar um pezinho ali, vai fazer algum exercício localizado e vai parar para descansar e daqui a pouco você vai fazer outra série e fez alguma quantidade de série, você vai mudar o tipo de exercício. Então, agora nós vamos passar para a musculação. A musculação, ela é o nosso principal exemplo de atividade anaeróbica, tá? Então, quando você vai fazer um treino de musculação, várias coisas precisam ser levadas em conta. Geralmente é feita uma avaliação física, onde se tem um panorama geral do indivíduo avaliado, e aí você tem peso muscular, peso gordo, peso ósseo, peso visceral, e ainda, além disso, tem que levar outras variáveis em conta quando vai fazer um treino de musculação. Alguns exemplos são o preparo físico da pessoa que vai fazer aquele treino, o peso que ela vai utilizar, por exemplo, num halter, a cadência, que é a velocidade que ela vai fazer a contração, a amplitude de movimento, se vai ser um movimento curtinho ou mais longo, ponto de desvantagem mecânica, quantidade de repetições, simetria corporal, entre outros aspectos. Agora nós vamos falar sobre anabolismo e catabolismo. O anabolismo, ele tem um estigma por conta dos esteroides anabolizantes, tá? Esteroides anabolizantes e anabolismo não necessariamente quer dizer a mesma coisa. O que acontece? O anabolismo e o catabolismo são fases do metabolismo corporal. No anabolismo, a gente tem a construção de estruturas no nosso corpo e no catabolismo a gente tem a desconstrução dessas estruturas, tá? Então, o seu corpo ele vai constantemente
se ajustando, se remodelando de acordo com as necessidades que ele tem. Então, quando você tem o anabolismo, geralmente você teve um estímulo para que certas estruturas se tornassem mais complexas. Por exemplo, quando você começa a fazer musculação, você começa a fazer um determinado movimento. Você vai fazer, por exemplo, um agachamento livre. Você começa a fazer com 6 quilos, certo? Da primeira vez que você fez, foi bem difícil fazer. Da segunda vez, foi difícil, mas um pouco menos. Da terceira, foi difícil, mas menos do que da segunda vez. Isso porque o seu corpo vai se adaptando, ele vai criando fibras musculares mais resistentes e mais eficientes. Como assim? Elas vão fazer aquela mesma atividade de forma a gastar menos energia e um movimento mais eficiente. Da mesma forma, como uma pessoa que estava treinando há vários anos musculação e parou, simplesmente resolveu parar. Essa pessoa que parou, ela vai começar a perder peso muscular. Por quê? Como o corpo não está utilizando mais, não está precisando mais manter aquela fibra muscular tão complexa, o corpo vai reduzindo a complexidade daquela fibra para gastar menos energia. Então, o catabolismo não é um vilão, é preciso que haja um equilíbrio entre os dois. Principais exercícios de musculação. Eu gostaria de colocar pelo menos um de cada agrupamento, mas não é possível, senão a aula vai ficar muito grande, né? Então eu vou explicar algumas coisas para vocês e vou mostrar 2 exercícios, um para membros inferiores e um para membros superiores. Então nós temos exercícios livres e exercícios nos aparelhos, que são exercícios localizados ou isolados. Por que as aspas? Porque não existe como você isolar, trabalhar só um músculo ou só aquele grupamento muscular quando você faz o movimento, tá? Então nós temos nomes para esses músculos e com relação à ação deles no movimento. Músculos agonistas são os músculos alvo daquele movimento. Você está fazendo aquele movimento para atingir aqueles músculos, para a contração daqueles músculos, para o fortalecimento daqueles músculos. Músculos sinergistas são músculos que não são alvo daquele movimento, mas que vão contrair para ajudar o movimento a acontecer. Músculos antagonistas são músculos que geralmente fazem o trabalho contrário dos músculos que são o alvo daquele exercício e eles entram em ação para estabilizar o movimento, tá? Para dar um maior grau de controle. Então aqui a gente tem um exemplo. Então aqui tem uma pessoa desenhada fazendo rosca concentrada. Esse músculo C aqui é o músculo braquial. Músculo B é o braquial. E o músculo A é o tríceps, tá? O músculo braquial é o músculo agonista, ou seja, a pessoa está fazendo esse exercício aqui, objetivando trabalhar um músculo braquial. O bíceps braquial, que é o músculo que está em cima, ele vai contrair também para auxiliar a execução desse movimento. E o músculo tríceps, que é o músculo que fica aqui atrás, é o músculo aqui que fica a parte de trás do braço, o músculo quando você balança, faz tchau assim, balança. Essa região é um músculo que fica nessa região que ele faz o trabalho inverso. Então, o braquial e o bíceps braquial contraem, eles fazem a flexão do cotovelo, eles dobram o cotovelo. O tríceps estende, ele faz com que o cotovelo fique retinho, tá? Por que o tríceps está agindo aqui? Porque vai ter uma fase que vai precisar de maior controle do movimento, que é a fase em que o peso vai descer. Então, o tríceps ele vai ter um grau de contração para que tenha controle dessa descida aqui. Aqui está falando da questão do isolamento, não vou falar novamente. E aqui tem um exemplo que é o supino. Olha só. Aqui a gente tem a musculatura alvo, que é o músculo agonista, é o peitoral maior. São esses músculos aqui do peitoral, são o objetivo desse exercício. Já a musculatura tríceps não é o objetivo desse exercício, mas também está contraindo. Está contraindo porque é uma musculatura sinergista, ela está auxiliando esse movimento a acontecer. Aqui a gente vê também a questão do exercício livre, e aí eu vou fazer um ponto muito interessante. Por que é interessante fazer tanto exercícios livres quanto exercícios nas máquinas? Quando você faz um exercício livre, ele tem uma ativação mais geral da musculatura, por causa da sinergia muscular, dos músculos sinergistas. Então você observa que nesse movimento aqui, no agachamento,
o objetivo dele, os músculos agonistas, são o quadríceps e os músculos dos glúteos, né, da região glútea. Só que olha esse quadradinho aqui no cantinho aqui em cima, tá vendo esses músculos pintados de vermelho? São os músculos ativados nesse movimento. Então a gente tem aqui, ó, musculatura do abdominal, reto abdômen, abdômen oblíquo, a gente tem aqui a musculatura do adutora. Então, você observa que ele vai abranger uma quantidade bem grande de músculos a serem trabalhados. E isso fortalece, ajuda tanto na questão postural, entre outras questões aqui. Então, ele vai causar um fortalecimento mais global. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Bons estudos! Até mais!